Fala galera, eu sou Aias Pinheiro e bem-vindo ao Fatos Desconhecidos e Curiosidades. Bom, talvez você não saiba ou não lembre, mas a cannabis é uma planta bem antiga e a verdadeira história permanece um pouco misteriosa. Hoje, no Fatos Desconhecidos e Curiosidades, vamos conhecer um pouco mais sobre a origem e o futuro da maconha no Brasil. Cannabis é um gênero de planta com 3 variedades principais de espécies: a cannabis sativa, a cannabis indica, a cannabis ruderalis, e ainda assim há quem defenda que todos os tipos podem ser tratados como uma única espécie, a cannabis sativa. O termo sativa, por sinal, vem do latim e significa cultivado ou plantado. Por isso, várias plantas que você conhece muito bem possuem a palavra sativa em seu nome científico, como o alface, a rúcula e até mesmo o arroz. A planta também é conhecida como cânhamo ou hemp em inglês. É uma variedade da espécie da cannabis sativa que é cultivada especificamente para o uso industrial de seus produtos derivados, como papel, roupa, plástico, tinta e até mesmo o combustível. O cânhamo é possivelmente uma das primeiras plantas a serem cultivadas pelos seres humanos. No Japão, há registro dela sendo utilizada como fibra ou até mesmo fonte de alimento, isso há quase 10 anos atrás. Mas e a maconha? A marihuana, a Mary Jane, o Beck, o Chosen? Bom, a parte mais consumida da cannabis são as flores, folhas, caules secos da planta feminina, que pode ser fumada, vaporizada, comida e até dissolvida em uma bebida de alto teor alcoólico, chamada Green Dagon. A maconha tem efeitos mentais e físicos, deixando a pessoa para cima ou até mesmo chapada. Além de aumentar o humor, muita fome, os efeitos começam a aparecer logo após alguns minutos, quando é fumada, em cerca de 30 minutos quando é cozida ou até mesmo ingerida, Isso durando cerca de 3 ou 4 horas. É a droga ilegal mais utilizada do mundo. E os outros países com maior índice de utilização são a Zâmbia, os Estados Unidos, o Canadá e a Nigéria. Mas qual a origem da maconha, Aias? Quando o ser humano descobriu que fumar esta planta deixava doidão, rapaz, o pessoal começou a fumar esse trem de bicho. De acordo com as evidências encontradas, algumas semanas atrás, pessoas que já fumavam há mais de 2.500 anos atrás, no oeste da China. Os pesquisadores analisaram antigos rituais funerários. Os resultados não deram muito positivos para a cannabis, como demonstraram alta quantidade de THC, a principal substância psicoativa encontrada nas plantas do gênero cannabis. Embora plantas e sementes tenham sido encontradas em outros sítios arqueológicos da mesma região e período de tempo, não estava claro se essa versátil planta tinha sido utilizada para fins alucinógenos até agora. Outra coisa que podemos afirmar é que a planta ficou restrita ao Oriente durante muitos e muitos anos. Não existem registros da presença da cannabis no Oriente até o século XVI. Nos últimos 100 anos, porém, a posse, uso e cultivo da cannabis virou atividade ilegal na maioria dos países do mundo. Em 2013, o Uruguai se tornou o primeiro país a legalizar o seu uso recreativo. E a medicina, a maconha que fica cada vez mais vista como um problema de saúde pública e pelo menos como uma atividade criminal. Outros países seguem legalizando ou discriminando-a, como os Estados Unidos, Canadá, África do Sul, República Tcheca, Colômbia, Portugal, México e até mesmo o Equador. Mas e aí? Será que o Brasil vai ser o próximo? A cannabis existe por aqui desde 1800 e pouco, trazida pelos colonizadores portugueses, provavelmente como o intuito de cultivar a fibra do cânhamo.
Esta é, inclusive, uma das origens da palavra maconha. Atualmente, é proibido cultivar a planta em território brasileiro, mas nos últimos anos a Anvisa e o Poder Judiciário já deram alguns passos no sentido de liberar o cultivo da planta para fins medicinais e científicos. A Anvisa já realizou audiência pública em Brasília como parte de mais uma etapa do processo de debate sobre a regularização do plantio da maconha medicinal e do uso da planta para a produção para medicamentos e estudos científicos. Além do avanço da saúde, isso significa também um potencial de mercado que geraria 4,7 bilhões ao ano. Importante frisar uma coisa: a proposta aborda o cultivo da cannabis sativa somente para duas situações: fins medicinais e científicos, e a produção de medicamentos com base na substância, plantio doméstico da maconha por pessoas físicas e para o consumo recreativo vai continuar proibido no país. Apenas empresas vão poder cultivar a planta em ambientes controlados sob supervisão da Anvisa, tá? E as autoridades policiais, a venda seria feita diretamente para a indústria farmacêutica ou entidades de pesquisa. Vale lembrar hoje que vários pacientes que sofrem de diversas doenças, elas podem sim se beneficiar, tá bom? Com as mudanças nessas regras que os presidentes podem fazer. Elas, por exemplo, as pessoas que têm esclerose múltipla, autismo, dores crônicas, oncológicas, né? Isso é muito importante, por isso que a gente precisa tomar cuidado quando o assunto é maconha e saúde, tá? Pois existem mitos por aí, então fica ligado. Certo, vamos lá. Então existe uma curiosidade aqui. Como uma planta índica te deixa chapado e a sativa te deixa ligadão. E aí, você prefere o quê? A índica ou a sativa? Maravilha. Mas outros, porém, pode ter sérias consequências. É comum, por exemplo, o seu uso como tratamento para ansiedade, porém usar um remédio. Bom, sabemos que não é muito o que um médico iria recomendar, não é verdade? Os efeitos colaterais do uso prolongado não podem ser muito claros, mas podem incluir sim uma dependência e diminuir a capacidade mental quando utilizada regularmente durante a adolescência. Não existem, porém, evidências de que a cannabis possa contribuir com doenças cardiovasculares. Mas é importante notar que a fumaça da maconha contém milhares de compostos químicos, assim como a fumaça do tabaco, que contém mais de 50 substâncias cancerígenas. Além disso, a fumaça da cannabis também é inalada mais profundamente que a fumaça do tabaco. Um estudo recente descobriu que o consumo da cannabis durante a gravidez duplica o risco de parto prematuro, bem como o aumento da chance de deslocamento da placenta. Enquanto isso, um outro estudo descobriu que a maconha ajuda a reduzir o consumo de álcool e medicamentos sujeitos à receita médica. Mas me fala, você consegue realmente entender a importância da pesquisa científica da maconha? Pois é, as pesquisas de hoje são insuficientes para tirar algumas conclusões sobre segurança, eficácia, justamente por causa dessa proibição, né? Certo, mas me conta aí, e você é contra ou a favor do uso medicinal e recreativa da maconha? Você sabia que a maconha existe uma fibra natural? Pois é, que possui uma diversidade enorme de uso que muitas outras plantas não possuem. Por exemplo, com esta fibra é possível fazer tecido e papel, conseguindo até substituir o algodão e a celulose existente. Registro de que em tempos remotos, muitos outros povos utilizavam este recurso da planta. Uma pesquisa realizada em 2012 buscou descobrir que as pedras da Ilha de Páscoa foram carregadas e chegaram até a conclusão de que essas pedras eram muito pesadas. Foram erguidas com a ajuda de cordas, feita com essa fibra natural da maconha. Neste mesmo estudo, em 2012,
identificaram que o ar da Itália também contém vestígios da cannabis, mais especificamente ao redor do Coliseu e do Panteão. Assim como outras 7 cidades da Itália, neste estudo também foi analisado o ar de Roma, Bolônia, Florença, Milão, Nápoles, Palermo, Turim e Verona, na tentativa de encontrar algumas substâncias psicotrópicas. Isso mesmo. Para um grande espanto, em todas elas foram encontradas vestígios de cocaína, maconha, nicotina e cafeína. Mas caso você esteja pensando em visitar algum desses lugares, pode ficar tranquilo. Os níveis são extremamente baixos para afetar qualquer pessoa. Maravilha, maravilha. Galera, nosso vídeo fica por aqui. Agradeço vocês. Até logo. Deixe seu like, seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye.